desde a semana passada. Aí então eu vou logo continuar o que a gente parou. Onde a gente parou na semana passada, que foi, né, no PowerPoint ainda das metodologias da docência, no caso. A gente chegou a ver a sala de aula invertida, aula enriquecida com tecnologia, e agora vamos falar das aulas mão na massa, que é um outro tipo de metodologia. Estão me ouvindo, né, gente? A galera do online tá saindo minha voz, né? Sim. Tudo ok? Lina, Joelson, Daniele. Só dei um ok aí. Né, gente? Tá. Será que eu que não estou escutando? Acho que é o meu áudio. Eu percebi muito eco. Ah, vocês estão. Estão me ouvindo, né? Eu? Não, eles. Eu não sei, você que sabe. Até agora. Você que está de fone, eu vi o microfone ali na mexendo. Pois é como se ela estivesse me respondendo, mas eu não estou escutando. Eu acho que deve estar baixo aqui. Maravilha. Podem falar aí? Olá, tudo bom? Oi. Olha, ela tá falando comigo, só que eu que não estou escutando ela. Não é problema aqui. Eu não estou escutando ele no meu fone, será que eu não? Nem na frente. Olha, apareceu alguma coisa aqui, não sei se mas eles estão me escutando, eu que não estou escutando. Olha, tá. Seja altamente frontal, fone de ouvido. Né, que é a minha frente. Pois é, eles estão falando comigo quando eu pergunto, eu que não estou escutando eles. Não, mas ela vai escutar com você, eu vou ter que falar. Joelson, Daniele, Marcele. Quem falando comigo? Vou começando. Caso vocês estejam me ouvindo, vocês mandem uma mensagem no chat. Tá. Agora tá. Deve tá. Tá escutando? Ah, agora sim. Agora escutei. Professora, a gente tem pouquíssimo tempo, não sei se dá para finalizar essa aula, senão eu ia sugerir da senhora gravar uma aula e deixar na plataforma. Você acha melhor deixar gravada a aula e deixar na plataforma? É isso? É, porque senão ficou perdido, querendo ou não, já são 15h08, e já está perdida as duas aulas. Aconteceu isso com uma outra professora nossa, então ela, para recuperar a aula, ela deixou gravada na plataforma, a gente pode assistir depois. A minha aula ela vai estar às 13h40, não é isso? Eu vou Se dar dá tempo? essa aula, só que eu vou estar devendo uma. Aula, né? Porque são duas, né? Aí a outra metade eu deixo gravado lá. Mas eu vou dar, porque ainda dá tempo.
Tá. Mas aí eu vou estar devendo uma aula ainda para vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, continuando a aula da semana passada, onde eu estou mostrando diversas metodologias para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre aulas mão na massa. O que seriam as aulas mão na massa? São aquelas aulas que o nome já diz. O aluno ele vai para botar a mão na massa, ou seja, botar em prática o que ele aprendeu. Ou seja, produzir aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu na teoria, ele vai tentar colocar na prática. Dizem que essa forma é uma das melhores formas de aprender, porque tu vai realmente estar vivenciando, né, tendo mais experiência com a aprendizagem. E aí, quando, né, estudiosos, assim, por exemplo, da educação brasileira, vão analisar as escolas brasileiras, um dos pontos que dizem muito que o brasileiro, né, a educação brasileira ainda está muito atrasada é isso, porque a gente é muito teoria, muito só o professor falando e os alunos escutando, né, e nem sempre somente essa metodologia ela dá certo. Né? O nosso modelo ainda é muito assim, né? Somente de escuta, 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 escuta. E a gente precisa já ir mudando, né? A gente realmente colocar na prática, né? Na vivência, na experiência. Para isso, né? Se a gente for ver outros estados ou países, principalmente, né? Desenvolvidos que já deram essa questão da mão na massa, da experiência, da vivência, da questão de experiências na química, na física, né? Geralmente tem laboratórios específicos, né? Há um laboratório fora a sala de aula, né? E o maior exemplo que nós temos, assim, que eu vejo é da Finlândia, que a melhor educação do mundo vem de lá. E aí tem uma reportagem que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, que eles mostram um pouco como é que funciona a educação lá, por que eles se destacam tanto, né? Porque a educação deles é considerada melhor. E a gente vai ver que muita coisa lá é diferente da educação daqui. Muitas características da educação de lá é diferente daqui. Uma delas é a questão até mesmo da estrutura de sala de aula. Eles não têm mais esse modelo de cadeiras enfileiradas. Os alunos simplesmente ficam livres dentro de uma sala, né? Realmente vivenciando, praticando, e é muito bacana. E aí eu trouxe essa citação, um vídeo e essa reportagem, que para mim é a reportagem que mais consegue mostrar o que é realmente uma aula mão na massa, que eles colocam muito na prática isso. Laboratório, aluno construindo, questão de robótica, de tecnologia, experiências com a química, com a física, isso é muito bom. Então, eu trouxe aqui uma citação, né, que diz assim: uma das coisas mais importantes da educação, mão na massa, é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto. O que é mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova, que é o produto. Ou seja, a nossa educação tradicional ela ainda visa muito a questão do quê? Documento, prova, escrita, né? O somente verbalizar. E aí, já a metodologia mão na massa, não. Ela valoriza muito não o produto final, mas todo o processo de construção. Né? Ele valoriza muito mais, na verdade, o processo, as fases, o passo a passo, do que o produto final em si. Né? Então, eles valorizam muito a questão do tentar fazer, do tentar praticar, do realmente realizar. Mesmo que não saia 100% no final, por exemplo, uma experimentação não dê certo, ou uma produção de uma tecnologia, maquetes, né? Eu vejo assim, que o que a gente ainda consegue ter de parecido com a mão na massa, pelo menos na minha época já tinha, era as feiras da cultura. Não sei se vocês chegaram a ter isso na escola de vocês? Era a feira da Com cultura. certeza. E aí a feira da cultura geralmente era a apresentação de trabalhos de diversos temas, e muitos deles eram isso, eram demonstrativos. Era muito legal. Acho que o que a gente já chegou assim mais próximo, pelo menos na minha época de aluna, né, da educação básica, foi isso. Era aquelas feiras da cultura, onde tinha as experiências, demonstrações. Às vezes, por exemplo, eu cheguei a ver Feira trabalhos de de ciência. Feira da ciência, tinha às vezes até mesmo coleta de sangue. Eu cheguei a ver umas feiras assim, que teve convidados de fora, onde teve uma questão de meio que de biomedicina, enfim, muito, muito interessante.
E pode ver que é um sucesso quando tem. Ou seja, as pessoas gostam de visualizar, de ter a experiência em si. Realmente se torna a aula mais interessante, mais motivante, né? Muito melhor, com certeza. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês um vídeo, deixa eu estar compartilhando aqui, que dá uma resumida sobre a aula Mão na Massa. Opa! E ele também... E eu vou reportagem da Finlândia, educação na Finlândia, tá? Cadê? A tecnologia precisa transformar a... Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a aula Mão na Massa. As aulas Mão na Massa são experiências de aprendizagem que, por meio da construção de artefatos ou protótipos, aproximam dos estudantes de forma concreta os diferentes componentes curriculares. Nas aulas Mão na Massa, é necessário articular conhecimentos de diversas áreas para resolver problemas, propor e materializar soluções com o uso de tecnologias digitais. As aulas podem acontecer em um espaço especialmente organizado para que os alunos trabalhem em grupos e para o armazenamento de ferramentas, materiais, protótipos ou artefatos em construção. Por exemplo, os estudantes do 5º ano estão aprendendo sobre sistema respiratório. Junto com a educadora de ciências, decidem construir um modelo de um pulmão. A partir de diversos vídeos de demonstração pesquisados pelos estudantes e utilizando materiais como bexigas, palitos, garrafas PET e cola, os estudantes constroem um artefato e utilizam para simular o bom e o mau funcionamento dos pulmões. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras? O exemplo que o vídeo deu foi muito parecido da questão das maquetes, né? Da questão da produção de acordo com a disciplina, o conteúdo que o aluno está, né, aprendendo. Então, a questão da mão na massa pode ser colocada em qualquer disciplina. Isso não só na educação básica, como no ensino profissionalizante, quanto no nível superior. E a gente já começa a ver também um pouco mais de prática, também mais no nível superior, né? Questão, por exemplo, dos laboratórios, justamente porque aí mesmo que a profissão precisa realmente ter essa vivência, essa experiência. Então, a gente consegue ver isso mais no nível superior, profissionalizante, né? Ir para um laboratório, praticar e vivenciar. Mas essa característica já deveria ser desde a educação básica, né? Se fosse a nossa educação, com certeza estaria bem melhor. Professora. Oi? Lembrei de uma coisa. Teve um gatilho agora. Uma vez a gente teve essas feiras, só que eu acho até que era de cultura, não sei. Só que a minha turma ficou responsável por produzir instrumentos musicais. Uhum. Sim, E assim, a nossa cultura daqui tem os ribeirinhos, tem os indígenas, etc. E a minha família, ela é descendente de índios. Eu sou descendente de índia. E aí, quando eu fui falar para minha mãe, por exemplo, que eu queria fazer, a primeira coisa que ela foi mostrar, porque ela que é a filha da minha avó, que minha avó que é índia mesmo, entendeu? Direto. Ela foi logo fazer os instrumentos que eles faziam. E eram com vegetais mesmo, com pedaços de árvore, alguma coisa assim e tal. E era muito simples de fazer, muito, muito simples. Pegava um pedaço de pau oco, ela fazia direitinho os furinhos e pronto, estava pronto uma flauta. Só que ela fazia muito bonitinho. E aí eu peguei e levei, né, toda feliz, os meus instrumentos e tal, todos a partir do jeito que eles faziam. E na hora, o professor disse que eu tinha levado lixo. Tinha o quê? Eu tinha levado lixo. Que bando de lixo eu tinha levado. E aí, além dele ter dito isso, ele não teve nem além, né, de já ter sido errado, ele não teve nem sequer o cuidado de falar, sei lá, eu estava esperando outra coisa, mas só comigo. Ele falou na frente dos outros alunos, e aí durante a feira eu fiquei sofrendo bullying, né, gracinhas dos outros colegas comigo.
E aí eu lembro que eu me senti super mal, tanto que agora lembrei, mas por um bom tempo aquilo me deixou muito, Sim. muito mal. Tu tentou produzir E, algo e ele, né? não, e detalhe, não foi só que eu tinha tentado produzir algo, eu tinha tido a ajuda da minha mãe e a minha mãe tinha feito aquilo a partir da cultura dela, que era uma cultura indígena. E detalhe, eu sou aqui de Belém do Pará, o que que o professor estava esperando? Não tinha nada de lixo ali, ao contrário, estava muito rico de cultura o que eu tinha produzido. E aí ele agiu dessa forma. Então, me pareceu que ele, que na verdade é ignorante, e falo ignorante e arrogante, né? Ignorante por falta de conhecimento, tanto para a docência quanto cultural também, e ele estava ali participando de uma feira cultural, e arrogante porque ele não soube lidar de fato, né? Mas aí, para a gente ver um pouquinho como é as coisas, que a gente tem que ser muito mente aberta até nessas horas. Exato. O que tu estavas produzindo, Lina? Era alguma coisa indígena? O que era? Era um... Era instrumentos musicais. Era para fazer instrumentos musicais. Só que aí eu pedi Ah, ajuda da tá. minha mãe. Entendi. E a minha Isso que mãe, você ela é falou. filha de Índia. Isso que você falou é muito importante. Isso acontece muito com os professores mais antigos, eu percebo. Eu também passei por isso num trabalho onde a professora falou que não estava boa na frente da turma e a turma riu e aquela coisa toda, né? E isso vai muito de profissional para profissional. Minha mãe era professora também, e eu me lembro que no outro dia minha mãe foi lá, chamou atenção, ela falou que tipo de professora a senhora é. Ih, mano, foi um bafafá. Mas realmente, eu não digo que é professores antigos, mas é de professor para professor. E todo professor tem que ter muito cuidado como aborda, como é que fala. Porque qual é a intenção do professor? Estimular o crescimento do aluno, né? Seja de conhecimento, seja de aprendizagem. Se tu chegares a dizer, a criticar ou abordar, falando mal da produção do aluno, ele pode acabar ficando introvertido, ele pode ter um bloqueio, ele pode, ou seja, tu pode acabar atrapalhando em vez de tu fazer a tua função, que é estar ajudando ele, né, a conhecer, a aprender, a construir conhecimento. Então, tu tem que ter muito cuidado com a abordagem, né, como tu falaste, Dina. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não é somente realizar, por exemplo, atividade mão na massa, mas como é que tu vais conduzir, como é que tu vais dar o feedback para o aluno se não tiver bom? Tu precisa ter todo um cuidado, né? E uma das coisas que foi a citação que eu li agora foi essa. A preocupação não é com o produto final, porque pode ser que o produto final realmente não saia como você deseja, né? Ou como deveria ficar. Mas é o processo. Porque, por exemplo, a Lina falou que ela estava fazendo instrumentos musicais. Mas para ela fazer o instrumento musical para ficar de um jeito, ela com certeza escutou a mãe dela falando alguma coisa, né, da experiência que a mãe dela teve, da questão da cultura indígena. Tudo isso faz parte do processo. Ter o conhecimento sobre a cultura indígena, saber quais são os instrumentos, né, até o produto final, que no caso é construir. Mas olha o quanto ela conheceu durante chegar no ponto final, que foi construir o instrumento. Então o professor ele pega, né, esse que fez isso contigo, ele não tinha esse conhecimento, como você falou, foi uma ignorância. Ele queria o produto final, que é muito da educação tradicional. Ele queria o produto final pronto, bonito, maravilhoso. Né? E às vezes talvez não saiu do jeito que deveria ser, mas não importa. Com uma das teorias que fala a mão na massa, o importante é o processo, é o conhecimento que você adquiriu, de experiência, né, da conversa com a mãe, para saber sobre a cultura indígena, sabendo quais são os instrumentos que são da cultura indígena, e assim é a produção. Então, teve outras aprendizagens antes do instrumento construído, né? Mas a pessoa acaba tendo esse olhar tradicional, ele quer saber o produto final, né? E aí é muito bacana Eu essa... acho que assim, o nosso olhar da parte da psicologia mesmo, né? A gente entendendo o que isso causou, as consequências, porque eu tinha ficado super feliz porque eu tinha feito aquilo junto da minha mãe. Ela estava me passando o conhecimento dela, coisas da infância dela também. E ela me ajudou, foi um momento muito legal nosso. E aí no final eu fiquei triste, culpei ela porque eu achei que eu tinha passado vergonha, né? Uhum, Culpei ela pela vergonha que eu passei. Isso eu era criança, eu acho que eu tinha 5 anos, não lembro, 7 por aí. E aí uhum. culpei ela e fiquei chateada com ela, sabe? Então, tipo assim, era uma riqueza muito grande, na verdade, que eu tinha na mão, e esse professor conseguiu transformar aquilo e levando para dentro de casa, o que era para ser bom. Então, Conseguiu aí transformar uma depois, experiência que poderia ser boa numa experiência ruim, né?
Sim, tanto que eu fiquei chateada com ela, eu disse, poxa, olha só, eu queria outra coisa, eu levei esse... Eu usei, tanto que eu usei, olha só como é as coisas, o aprendizado, eu usei a mesma palavra que ele falou. Eu levei esse lixo para a escola. E eu usei essa palavra porque ele chamou de lixo. Então, é aí que vem a importância de buscar o cerne da coisa, como tudo se desenrolou, né? Que a criança muda, chega com um comportamento diferente em casa, lá da escola, e por que que isso aconteceu? Exato, exatamente. Muito bom debater isso. Ou seja, não é somente aplicar uma metodologia por aplicar, é saber aplicar também, né? É saber abordar o aluno, é saber ajudá-lo, é saber ter, se você for corrigir o aluno, mas que seja de uma forma com muito cuidado, porque cada aluno é um aluno. Tem aluno que poderia encarar, tá, tudo bem, tô nem aí, mas a maioria realmente ficaria triste como tu ficaste, né? Teve um momento tão feliz e aí aconteceu isso. Então o professor precisa ter uma sensibilidade, né? Isso é muito importante, a educação precisa disso. Vamos lá, eu vou passar agora um vídeo sobre educação na Finlândia para vocês perceberem como é a estrutura da escola e creio que esses vídeos passam a questão do laboratório, essas vivências, essa questão da mão na massa que a gente está conversando agora. É uma revolução pela educação. Nesta aula, numa escola da região metropolitana de Helsinki, encontramos crianças de várias idades. Elas dividem experiências, mesmo sendo de anos letivos diferentes. A professora prepara a primeira aula do ano, com bolas de ping-pong e metais na areia. Tudo é contado às crianças como uma grande e espetacular história. O nosso globo era uma bola muito quente. E quando a Terra começou a esfriar, uma coisa interessante aconteceu com as substâncias. O que aconteceu? Todas as substâncias pesadas formaram o núcleo do nosso globo e as substâncias mais leves formaram a crosta terrestre. Na Finlândia, os pais podem escolher o método tradicional de ensino ou o desta sala, conhecido como método Montessori. A contação de histórias é uma das coisas que foram um pouco esquecidas nas escolas, mas é uma forma muito antiga de aprender as coisas e as crianças adoram histórias. Uma reforma nos anos 70 eliminou a diferença de qualidade entre as escolas. A revolução na qualidade de ensino aqui surpreendeu o mundo. Estudantes finlandeses ficaram na frente de alunos de países mais ricos e com maior tradição, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Qual o segredo? Que revolução é essa que continua? Quando uma equipe de TV chega a uma escola para fazer reportagem, a curiosidade não tem diferença das crianças de outras partes do mundo. A diferença está nas notas delas no PISA, o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. Ano após ano, as crianças finlandesas ficam entre os 5 primeiros países do mundo em ciências e interpretação de texto.